Muito bom dia, família Soma. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Bem mesmo, gente? Nem todos estão bem. Algumas mães precisaram ficar em casa. Acontece. Meio seguido, mas acontece. É raro, mas acontece sempre. Fazer o quê, né? Gente, vamos orar pelos enfermos antes de a gente começar a palavra? Inclina a tua cabeça aí onde tu estiver. Deus bendito, eu quero rogar a Ti uma vez mais, dentre tantos pedidos que nós temos, Senhor. Eu quero neste momento implorar ao Senhor, rogar encarecidamente que Tu abençoe os irmãos, as mães, os nossos filhos que não puderam vir ao culto. Alguns estão enfermos e alguns estavam impossibilitados. E eu rogo a Ti, Senhor, neste momento, que Tu visite-os com Teu Santo Espírito. O mesmo Espírito que está aqui entre nós, agindo, abençoando, consolando, confortando, confrontando, que Tu possa também tocar nesses que ficaram em casa. Neste momento eu te peço, cure aqueles que estão enfermos, abençoe aqueles que precisam de alguma bênção da Tua parte. Da mesma forma aqui entre nós, se tiver alguém enfermo, que Tu possa abençoar, que Tu possa curar. Se tiver qualquer pessoa entre nós que esteja desatenta, que faça, Senhor, com que haja atenção, foco à Tua palavra. Se houver qualquer perturbação, opressão maligna, está repreendida em nome de Jesus a partir deste momento. Em nome de Jesus, nós bendizemos o Teu nome e Te agradecemos, Senhor. Amém. Muito bem, vamos ao que importa agora, vamos ao que realmente importa, que é a bendita palavra de Deus. Enfermidade é algo que importa, é óbvio, eu não estou dizendo que não, mas a palavra de Deus é o que vale a pena mesmo, é pelo qual nós nos reunimos e nós estamos aqui para bendizer o nome do Senhor. Jesus é vitorioso e Ele está entre nós. Apocalipse capítulo 1, 2, 3 nos mostra que Jesus está entre a igreja, Ele caminha entre os candelabros, Ele está nos visitando hoje aqui. Não é diferente todo domingo. Todo domingo Ele está entre nós e é uma bênção contar com a presença dEle. No entanto, nós precisamos entender algumas coisas que são relacionadas a isso, que importam e muito para nós. Então, a gente está numa série em Malaquias e a gente viu desde semana passada, aí, o primeiro sermão dessa série, que as coisas não estavam tão bem assim. A coisa não estava tão boa. Deus vem até o povo e começa a confrontar. Tanto que o estilo de Malaquias é um estilo diferente dos demais profetas, porque Deus está confrontando o povo em forma de perguntas, mas não só isso. O povo está retrucando Deus, isso é uma coisa de louco. Né? É impressionante, mas a gente faz isso também, né? Então, nós vimos aí que a coisa não estava muito boa. Deus vem até o povo e diz, eu sempre te amei. E o povo pergunta, mas como assim tu nos amou? E Deus diz, eu sempre te amei, cara, tu não acredita em mim? Como assim? E hoje nós vamos entender um pouquinho mais sobre esse problema que está havendo no período de Malaquias. Mas não só isso, a gente vai entender também um pouquinho como está havendo problema na nossa época. E a gente vai ver como é muito parecido, até demais. É muito parecido o que acontecia no período de Malaquias e o que acontece hoje. O que acontecia naquela época, a corrupção generalizada e a corrupção que nós vemos hoje no nosso país. Nós estamos vivendo num país extremamente corrupto. A corrupção faz parte cultural já da nação. É algo cultural. Então, para a gente entender o porquê disso, a gente tem que ir, então, nessa sequência que Malaquias está apresentando para nós. E eu quero que tu entenda de imediato que a coisa se resume, ela se concentra na questão da adoração. Cara, via de regra, o pecado é uma adoração destinada a algo ou alguém errado. Quando nós pecamos, nós estamos adorando. Só que nós, ao invés de adorarmos o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, nós estamos destinando essa adoração a alguma outra coisa ou pessoa. Entendido? E a gente vai entender hoje como a adoração é o cerne da questão, como é muito importante isso. Então, nós precisamos entender como que a igreja tem a ver com isso. E igreja é um lugar meio complicado, né? Agora há pouco eu fui ali atrás, eu fui fechar uma porta que estava aberta ali, e eu passei no corredor e tinha uma bolsa em cima do móvel, e eu pensei, quem é a louca que deixou uma bolsa aqui? Não sabe que igreja é um lugar perigoso? Igreja é um lugar extremamente perigoso, porque a gente não sabe quem é que está aqui, a gente não sabe quem são os visitantes, a gente não sabe. Cara, vocês viram agora, semana passada, aqui no estado vizinho, Santa Catarina, numa igreja, uma criança foi abusada. Vocês viram isso?
dentro da igreja, das dependências da igreja, no banheiro da igreja, uma criança foi abusada, que fica de lição para nós. Teus filhos não podem ir sozinhos no banheiro. Ok? Filhos não vão sozinhos no banheiro. Por isso que no Kids, quando nós temos Kids, essa época nós estamos sem, porque inverno não tem como, né? Botar um monte de criança na mesma sala, fechada, respirando o mesmo ar, é pedir para não virem ao culto. Sábado à noite, domingo pela manhã, as mães mandando mensagem: não vamos no culto, fulaninho está doente. Então, vamos evitar isso. A gente quer que todos venham ao culto. Cancelamos o Kids por enquanto. Por isso é que quando tem Kids, nós pedimos às professoras: não vai no banheiro com fulaninho, com a criancinha, com o Kids, sabe? Com o Enzo. Chama o papai, chama a mamãe e eles que levem. Porque a gente quer evitar tudo que possa levar, sequer a cogitar algo parecido. Não pelo risco da criança. Tô brincando, não é isso. É pela criança. É pelo bem da criança, ok? Mas também porque a igreja é um lugar muito visado hoje. A igreja é um lugar muito visado, cara. E muitas igrejas acham que está tudo bem e acabam baixando a guarda. Aí é que acontecem os problemas. Então a igreja é um lugar muito, muito complicado. E às vezes a gente vai ver alguns locais, inclusive, que nem igreja são. Existem lugares que se chama de igreja, parece igreja, tem placa de igreja, tem membros de igreja e não são igreja. Lê Apocalipse capítulos 2 e 3, tu vai ver, Jesus está falando lá não. Lá é o trono de Satanás. Lá é onde Satanás está reinando. Lá estão servindo a Satanás. Tem muitos lugares assim. Então, agora em Malaquias, a gente vai ver algumas coisas que podem conduzir a isso. Porque Malaquias está apresentando para nós uma igreja cheia de problema. Só que ele vai além. E ele vai mostrar como que Deus está vendo a situação. Agora nós vamos ver da perspectiva de Deus a relação da adoração com ele e com o povo. Entendido? Então vai abrindo aí tua Bíblia já. Eu quero que tu entenda. Nós vamos ler agora Malaquias capítulo 1 ainda, dos versos 6 ao 14. Já abre tua Bíblia, deixa aberta. Porque nós vamos ficar hoje nessa passagem, Malaquias capítulo 1, versículos 6 até o 14. O que é isso aqui? Só para a gente entender um pouquinho. Semana passada nós ficamos entre os versículos 1 e 5. Aquilo ali, os teólogos, comentaristas bíblicos chamam de a primeira disputa. Nós estamos agora entrando na segunda disputa. Deus vai questionar novamente o povo sobre alguma coisa e inicia aqui uma segunda discussão. Eu acho muito engraçado isso. Deus está questionando o povo e o povo está retrucando, está respondendo. Parece filho adolescente, assim, sabe? Eles têm uma respostinha sempre. Eles não param para pensar na pergunta que Deus faz. Já de imediato eles têm uma respostinha contrária. E a gente está vendo isso aqui. Então a gente está entrando na segunda disputa e aqui nós vamos entender que realmente o que deve ser questionado não é o amor de Deus pelo povo. Lembram? Capítulo 1, versos 1 a 5, o que Deus perguntou? Ou melhor, o que Deus falou? Vocês sabem que eu sempre vos amei, né? Eu sempre vos amei. O que o povo questiona? Quem lembra? Como é que nos amaste? Agora nós vamos ver que o que deve ser questionado não é o amor de Deus, mas sim o amor do povo por Deus. O que deve ser questionado não é o que o povo está questionando lá nos versículos 1 ao 5. Como assim nos ama? Não, está errada a pergunta. O que tem que ser questionado é o amor do povo por Deus. Achou aí, então? Vamos lá. Nós vamos entender hoje que a adoração corrompida, a adoração, quando ela está quebrada, ela é um estimulante, ela é um alimento para a corrupção generalizada. E a gente vai entender um pouquinho por que o nosso país está vivendo um período de extrema corrupção. Então eu quero que tu entenda 4 formas como Deus é desrespeitado na adoração, ok? 4 formas como Deus é desonrado na adoração, porque isso é que vai culminar, vai resultar em corrupção generalizada. Em primeiro lugar, Deus é desrespeitado como pai. Primeira coisa de tudo, Deus é desrespeitado como um pai. Versículo 6. Achou aí? Vamos lá? Malaquias capítulo 1, versículo 6. O filho honra o pai
e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, como desprezamos o teu nome? O que está acontecendo aqui, cara? Deus está convocando o povo. A gente viu isso semana passada. Deus convocou o povo. Agora ele vai começar a questionar a adoração, a honra ao nome dele. Porque a adoração nada mais é do que nós honrarmos o nome de Deus, é entregarmos glória ao nome de Deus, porque essa glória é devida, nós devemos a ele. Deus é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Por causa disso, Deus precisa receber de nós isso aqui. Nós temos a obrigação, o dever de entregar a Deus toda a honra possível. E a gente vê isso no 5º mandamento, lembra? Honra teu pai e tua mãe. Aquilo ali é só um reflexo do que a gente precisa fazer com Deus. Deus não está recebendo. Ele não está recebendo. Então ele convoca o povo. Agora, depois de ter confrontado o povo, versículos 1 ao 5, versículo 6, ele começa se direcionando um pouquinho mais à liderança, aos pastores. Deus pega o povo que está reunido, eu falei, é uma reunião familiar. São os filhos de Deus, é o povo de Deus. Deus convoca, gente, senta aí, vamos conversar. Não está certo do jeito que está errado, está ruim, precisamos resolver isso aqui. E ele vai primeiro nos pais. Ao invés de ir na criança, ele vai nos pais. Ao invés de ir nos membros, ele vai nos pastores. Ao invés de ir no povo todo, ele vai nos líderes. Deus começa assim, semana que vem a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Aqui Deus está questionando o desrespeito que ele está recebendo dos filhos, porque ao invés de honra, de glória, Deus está sendo desrespeitado. Deus está sendo desonrado. E o que está acontecendo aqui? Os sacerdotes, os pastores da época, o que eram os sacerdotes? Eram os pais, de onde vem, em inglês é priest, ou padre, ok? São os que exerciam a paternidade espiritual. Sim, esse termo é meio contraditório, meio polêmico, mas ignora isso por um tempinho. Eles eram como pais espirituais, ok? É tipo eu aqui. Eu sei que vocês vão achar estranho, mas é mais ou menos isso. A função de ensinar, de alimentar espiritualmente, alimentar com a palavra de Deus, é minha. Assim eram os sacerdotes, eles eram os responsáveis por ensinar a lei, ensinar a escritura. Entendido? Deus está questionando eles, porque de acordo com Deus, os sacerdotes estão desonrando, desrespeitando o próprio Deus. Nada mais é do que sacerdotes meramente profissionais. Eles estavam apenas servindo a uma profissão. Eles estavam fazendo aquilo ali meramente por fazer. Se tornou rotina, se tornou algo costumeiro. Ah, a gente precisa sacrificar? Vamos sacrificar. Tu sabe como é que faz? Sei. Então pode ir, vai lá e faz. Simples. Eles não estavam cumprindo o papel de cuidar do povo, de alimentar o povo devidamente, de pastorear o povo. Tá entendendo? Deus está questionando eles de imediato, porque eles estavam dizendo, Senhor, Senhor, quando Deus diz, eu não vos conheço. Né? Já viu algo semelhante assim? A teologia deles era corretinha, eles tinham passado pelo curso de teologia, eles tinham saído já, eles tinham se formado, agora eles tinham recebido o canudo e estavam exercendo a profissão. Mas a relação com Deus não estava correta. A relação com o próprio Senhor, que é aquele merecedor digno de glória, de honra, não estava correta. E Deus está dizendo, gente, olha só, tá ruim. Tá ruim. Vocês, sacerdotes, que desprezam o meu nome. Olha que louco isso aqui. Por quê? O que fala a primeira petição do Pai Nosso? A gente passou por uma série no Pai Nosso, vamos lá, o que diz? Primeira petição? Santificado seja o teu nome. Lembra o que é santificar? Lembram? Separar, é diferente, é algo que é totalmente afastado, cortado dos demais. O nome de Deus é santificado, ele é diferente, ele precisa ser exaltado. Os sacerdotes estão fazendo o inverso, eles estão desprezando o nome de Deus. Tu viu aí? Olha no finalzinho do versículo 6.
Pergunto isso a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome. E mais, e eles questionam, como nós temos desprezado o teu nome? Como assim? Da onde isso? A gente faz aqui tudo certo, a gente vem ao culto, a gente sacrifica. Eu prego um sermão de 3 pontos certinho que eu preparei na semana. Não, ainda assim está errado. Está errado. Está muito errado. Deus está dizendo que não está bom. Ele não tem recebido honra. Não tem relacionamento saudável quando há desrespeito. Presta atenção aqui. Principalmente filhos. Crianças, olhem para mim aqui, ó. Não existe relacionamento saudável. Não tem como o papai e a mamãe ser valorizados se vocês desrespeitam eles. Assim nós com Deus. Não existe relacionamento saudável se há desrespeito, se há desonra. Não tem como ter uma boa relação. Não tem como estar tudo certo se há desrespeito, se há desonra. Entendido? Não tem como. Porque o que está acontecendo aqui, lembram, no primeiro sermão, eles esperavam bênção. Eles estavam num período caótico, a cidade destruída, eles tinham voltado do exílio, pobreza, destruição, e eles estavam reclamando. Essas circunstâncias não eram boas, então eles questionaram o amor de Deus. Mas como é que eles esperam algo mais se Deus não recebe honra? Se Deus não recebe o respeito merecido, a glória merecida? A questão que para nós hoje, nesse primeiro ponto, é que a corrupção generalizada sempre começa na liderança. Sempre começa nos líderes. Sempre. Aqui, em casa, na sociedade, no governo, seja onde for. Seja onde for. Se a liderança está corrompida, todo o restante vai a reboque. Tu entendeu? Se a liderança da igreja estiver corrompida, a igreja toda segue o curso, porque o restante segue os líderes. É bíblico. Na casa é a mesma coisa. Se o papai e a mamãe são corrompidos, não há como se esperar que os filhos sigam o caminho da piedade, do amor a Deus. Em segundo lugar, Deus é desrespeitado na nossa oferta. Em primeiro lugar, então, Deus é desrespeitado como pai. Em segundo, ele é desrespeitado na nossa oferta. Lê comigo aí, versículo 7 a 9. Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar. Cara, eles compraram o Marquespan, sabe? Eles foram no mercado, compraram o Marquespan, o melhor pão que existe, tá? É o melhor, não tem outro igual. Eles foram lá e compraram o Marquespan. Só que eles deixaram ficar verde, sabe aquele pão barbudo já? Verde, que tu esquece na prateleira. Não era para ter guardado no armário e tu guardou. Tu foi 2 semanas depois, tá aquele pão cheio de barba, assim. Sabe? Sabe, Gabi? Aquele pão verde, assim, já. Eles estão oferecendo isso aqui para Deus. Olha só o que Deus está recebendo. Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar e ainda perguntam: em que te havemos profanado? Lembra a primeira pergunta? Como desprezamos o teu nome? Deus está dizendo, cara, vocês me oferecem pão verde. A marca é boa, mas o pão não está bom. A marca é bom, Marquespan, ok, mas está ruim, assim não. Continuando. Em que havemos te profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Versículo 8. Quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, olha o tipo de bicho que eles estavam oferecendo para Deus. Cego, coxo, doente. Será que isso não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 9. E agora, sacerdotes, supliquem o favor de Deus para que nos conceda a sua graça. Mas, com tais ofertas nas mãos, será que ele será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. A questão de início aqui,
Nós estamos falando de oferta, contribuição, algo que se entrega a Deus. E deixa eu te falar, se tu não gosta que fale de oferta, de dinheiro, aí sim é tu que precisa ouvir. Se tu tá ouvindo e tu já vai falar de dinheiro, aí sim é que tu precisa ouvir sobre isso. Aí é que tu precisa ouvir sobre dinheiro, sobre oferta, sobre contribuição, sobre generosidade. O que Deus está falando aqui é que não tem como lidar de qualquer forma com as ofertas. Oferta não é qualquer coisa. Só que tem um detalhe, cara. A teologia da prosperidade destruiu isso aqui. A maldita teologia da prosperidade corrompeu esse assunto. E agora a gente lida com ele com muito cuidado, sabe? Porque é quase um assunto intocável, a gente não pode, porque se for falar de dinheiro, ou a pessoa sai correndo, ou uma já vem querendo dar uma semente, sabe? Vou dar 100 para ganhar 1.000, vou dar 100 para ganhar 10.000. Não é uma negociação. A teologia da prosperidade destruiu isso aqui. Ela destruiu a sabedoria com relação às finanças. Ela destruiu isso aqui no nosso meio. Mas tu precisa entender uma coisa. Deus tem uma planilha. Deus tem uma planilha no Excel em que ele tem as tuas e as minhas ofertas registradas. Ele sabe certinho o que tu tem oferecido a ele e o que não. E o que tu tem oferecido, como tem sido. Em que estado tá. Como que é o teu coração quando tu entrega. Deus tem uma planilha em que ele está relacionando tu com as ofertas que tu entrega. Lembra Jesus no gasofilácio? Jesus está do lado do gasofilácio, cara. A mulher vai entregar 2 moedinhas, ele está cuidando. Assim é Deus. Deus está do lado o tempo todo quando tu vai dar a tua oferta. Deus está do lado o tempo todo cuidando do que tu está oferecendo a Ele. Ele está atento ao que tu entrega. Ele está atento ao que tu oferece a Ele. A oferta é um termômetro da nossa adoração a Deus. A oferta nos diz como que nós temos adorado a Deus. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Pega a tua oferta e entrega ao governador. Vamos ver como vai ser. Pega a tua oferta e entrega ao Alexandre de Moraes e vamos ver como que ele recebe. Dá para eles o que tu tem dado para mim. Pega a tua oferta e dá para o Lula. Sabe qual é a diferença, gente? Sabe qual é a diferença? Olha, presta atenção nisso aqui. Sabe qual é a diferença? É que o Estado não está... Ele não está nem aí para ti. Ele só vem e pega. Ele só vem e toma o que é dele, porque ele entende que é dele. Deus não vem e toma de ti. Ele pede. Tudo que nós temos é dele, ok? Mordomia cristã. Tudo que nós temos é dele. Mas ele diz, me dá? Vamos ver então quanto tu vai me dar. Vamos ver como está a tua adoração. A diferença de Deus e o Estado é que os dois se acham Deus. Um é, o outro se acha, tá? O Estado, por se achar Deus, ele toma de ti. Agora há pouco nós estávamos falando ali fora, o Dani conversando comigo, uma conhecida, uma familiar que tem uma empresa, o Estado chegou cobrando alguns impostos. Se não houvesse pagamento naquele prazo ali, eles bloqueariam todas as contas. Quem é que depende de quem? Me diz uma coisa, o cidadão depende do Estado ou o Estado depende do cidadão? Só falta nos dizer, não, o cidadão depende do Estado. É tudo que o Lula quer. O Estado depende do cidadão, o Estado depende das empresas, porque o Estado não produz riqueza, ok? Coisa básica, matemática básica, o Estado não produz riqueza. Então ele depende dos impostos. Quem é que depende e está dizendo assim, se tu não fizer, eu vou te... Não é geralmente um assalto, não é um roubo, alguma coisa assim? Se tu não me der, vai acontecer tal coisa contigo. É o que o Estado está fazendo. Ah, pastor, então tu é contra impostos? Não. Dá a César o que é de César. Eu sou contra da forma como o nosso Estado faz. Isso sim. Isso é roubo. O que Deus está dizendo aqui, ó. Vai e oferece para aquele lá. Aquele que não te pede, ele toma de ti. Vai e oferece. Vamos ver qual vai ser a reação dele. Ou então, vai e oferece para o teu chefe.
O que tu serve aqui na igreja, da forma como tu... Relaciona, faz isso, faz um esforço mental aí. Imagina tu no teu trabalho, entregando para o teu chefe o que tu faz aqui na igreja. Da forma como tu faz. Tu continuaria no teu emprego? Tu continuaria recebendo um salário mensalmente? Carteirinha assinada? Com todos os benefícios? A questão do que Deus está falando é isso. Cara, pensa. Pensa que tu vai pegar o que tu me oferece e vai dar para o governador, vai dar para o estado. Ou então tu vai pegar e vai dar para o teu chefe. Pensa. E aí tu analisa se está sendo coerente a tua oferta com a tua adoração. Tu entendeu? Sim ou não? O que Deus está dizendo aqui é que Ele quer o pão marques pã, mas Ele quer antes do vencimento. Ele quer antes que tu deixe ficar verde e barbudo. Entendeu? Deus não quer da tua mão qualquer coisa. Por isso que na Bíblia muitas vezes se fala das primícias. Primícias era a primeira parte, a melhor parte. É a que dava toda a noção de como seria o restante. Tu contribui com as tuas primícias, com o que é de melhor, com o que vem primeiro? O que Deus está te dizendo aqui é que tu precisa entender que há uma diferença entre adorar e comprar. É diferente. Adoração não é compra. É diferente. Quando tu compra, tu recebe algo. Se tu vai nas lojas americanas e tu compra algo, tu quer receber o que tu comprou. É ou não é? Tu pagou por aquilo ali. Adoração é contribuição, é doação, é oferta. Tu dá sem esperar receber. Tu imagina assim, tu vai nas lojas americanas, tu quer ir no cinema e lógico, faz parte do ritual, tu vai no cinema, tu vai passar nas americanas antes. Todo mundo sabe disso. Todo mundo. É ou não é? Tu vai nas americanas antes. Imagina tu indo nas americanas e tu vai dizer assim, eu quero esses 3 pacotes de salgadinho, esse litrão de refri, porque tu não vai comprar um refrizinho, tu vai pegar um litro, enfim. E tu vai dizer, mas quanto deu? A moça vai dizer, deu R$30. Faz o seguinte, pega 50 aí. Eu quero ser generoso. Tu faz isso quando tá comprando? Ou tu geralmente tenta desconto? Qual dos dois? Tu chega e tu diz, não, eu vi que as americanas passaram um período meio complicado, eles não estavam tão bem assim, eu quero contribuir. Tá aqui, toma uma oferta. Dá uma oferta aí pro seu fulano de tal, acionista. Tu faz isso? Quem compra não faz isso. Tu compra, tu tá pagando o que tu acha que é justo porque tu quer receber aquilo ali. Na adoração, tu dá. A adoração é doação, é oferta, é entrega. Se tu entrega algo a Deus, tu entrega porque tu já recebeu algo dele. Nós entregamos a Deus o que nós temos, quem nós somos, porque antes disso, Ele já se entregou por nós. Tu percebe a diferença? Adoração é diferente de compra. Comprar implica em receber. Adorar implica em doar, oferecer. Tem um teólogo que eu amo demais, o Wiersbe, ele diz assim, as pessoas que dizem amar ao Senhor e a sua obra podem prová-lo facilmente com o seu talão de cheques. Sim, ele é da década de 90, 80, até antes disso, então havia ainda talão de cheques. Só transforma em cartão aí, um Pix. As pessoas que dizem amar a Deus e a sua obra podem facilmente provar isso. É fácil provar. É só tu analisar a tua fatura do cartão. A questão com relação às ofertas não é, presta atenção aqui, gente. A questão correta com relação às ofertas não é quanto das minhas riquezas eu vou doar a Deus. Não, presta atenção. Não é quanto das minhas posses, das minhas riquezas, do meu dinheiro eu vou ofertar ao Senhor. A questão é com quanto da riqueza de Deus eu vou ficar. Porque o que tu tem não é teu. O que tu tem não é teu, é dele.
A pergunta é com quanto da riqueza de Deus Ele quer que eu fique. Porque eu vou devolver, é dele, eu vou dar para Ele. Com quanto Ele quer que eu fique. Além disso, como que nós aceitamos dar o nosso pecado a Jesus, mas não as nossas ofertas? Como que a gente aceita de bom grado, peitinho aberto, mãozinho no peito, chorando, fazendo beicinho? Sabe? Como que tu aceita de Jesus o sacrifício dele, mas na hora de tu abrir a mão e contribuir, é um peso, é um fardo, é uma dificuldade? Como? É justo isso? É justo que nós recebamos de Jesus o sacrifício dele, a morte dele, mas não demos a ele sequer as nossas ofertas? Além disso, como que nós recebemos de Deus com alegria, mas não damos com alegria? Porque a Bíblia diz, Deus ama quem dá com alegria. Amém? Além disso, tu prefere comprar uma corda com o dinheiro de Jesus? Foi o que Judas fez, né? Só que João nos fala que Judas vivia metendo a mão na bolsa do dinheiro. Ele amava tanto dinheiro, ele era tão avarento, ele queria tanto ter posses, ele queria tanto dinheiro, que por fim ele acabou comprando uma corda. Se Jesus se sacrificou perfeitamente, por que Deus aceitaria de nós uma oferta cega, coxa e doente? Por que Deus aceitaria de nós uma oferta cambaleando, podre, um pão verde, barbudo? Por que Deus aceitaria isso de nós? Terceiro lugar, Deus é desrespeitado no nosso culto. 4 formas como Deus é desrespeitado na adoração. Em primeiro lugar, como Pai. Em segundo lugar, nas nossas ofertas. Em terceiro lugar, no nosso culto. Versículos 10 ao 12. Quem dera houvesse entre vocês... Cara, isso aqui é louco demais. Presta atenção aí. Quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo para que não acendessem em vão o fogo do meu altar. Olha isso. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande o meu nome entre as nações, em todos os lugares lhe é queimado incenso, e são trazidas ofertas puras, porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 12. Mas vocês estão profanando o meu nome, quando pensam que a mesa do Senhor é impura, e que a comida que é oferecida sobre ela pode ser desprezada. Lembram? A oferta está sendo um caos. É pão podre, é bicho cego, doente, coxo, o bicho quebrou uma perna e eles levam o bicho mancando, sabe aqueles caramelos na rua, que andam com uma patinha erguida, que não, sabe, quebrado, eles estão levando aquilo ali para Deus. É aquilo ali. Mas o que Deus está dizendo? A oferta já está ruim, ok? Mas no versículo 10 Deus fala o quê? Eu não tenho prazer em vocês. Tu lembra de Caim e Abel? Geralmente o pessoal fica na dúvida, né? Por que Deus aceitou o sacrifício de Abel e não de Caim? Deu as respostas. Óbvio, porque Abel ofereceu carne, Caim ofereceu vegetais. Eu entendo, eu também achava. Se fosse eu, seria assim. Se fosse eu, seria. Imagina, que prazer tem e alguém vir oferecer um brócolis. Não faz sentido, né, Xande? Não faz sentido. Um vem e oferece para ti uma carne suculenta, sabe? O Chico não gosta, tudo bem, faz parte. Ele preferiria o brócolis. Mas acontece, a maioria aceitaria aquela carne vermelhinha, sabe? Escorrendo assim, com a gordura ainda dando barulhinho, sabe, Tiago? Barulhinho assim, recém saiu do fogo. Enquanto Caim vem e oferece ali brócolis, milho tostado.
Não foi isso. Se tu for ler, tu vai ver que Deus se agradou de Abel e aceitou sua oferta. Antes da oferta vem quem oferta. Antes da oferta vem o ofertante. Aqui Deus está mostrando de novo para nós. O problema não é só, porque a oferta é um problema, mas não é só a oferta, e sim quem está oferecendo aquilo ali. O problema é a oferta? Sim, é. Mas vai muito além disso. O problema é o ofertante. Por quê? Porque se o ofertante tivesse com o coração naquilo ali, ele não ofereceria um bicho de qualquer maneira. Não seria um bicho coxo, cego, doente. Sabe? Eles estão oferecendo aqueles bichos com os carimbos roxos. Sabe quando compra carne e vem roxo assim? Aqueles remédios. Tá assim. Eles estão oferecendo para Deus aquilo ali. E Deus está dizendo, gente, olha só, a oferta está ruim? Tá. É que piora ainda, a questão piora. Vai além disso. A oferta está ruim, mas é que eu não tenho prazer em vocês. Eu não tenho prazer em vocês. A oferta, cara, a oferta é em segundo lugar. A oferta é depois. Depois a gente fala sobre isso. A questão agora é vocês. O que Deus está dizendo é que Ele não tem alegria, prazer no povo. Tu percebe que aquela corrupção na adoração que iniciou nos líderes, já chegou em todos agora? Agora Deus não está falando mais aos sacerdotes apenas, Ele está falando do povo que traz a oferta. Tu percebe como da liderança agora avança? Sim ou não? Tu viu? Tu se deu conta disso? Começou nos sacerdotes e alastrou-se e foi adiante. Agora o povo todo está corrompido. Agora toda a adoração está corrompida. Todo o culto, todo domingo que eles se reúnem é uma ofensa a Deus. Deus não tem prazer em vocês, o texto está dizendo. Agora imagina, quem crê que Deus está aqui? Levanta a mão. Eu acho que todo mundo, né? Quem crê que Deus está aqui? Cara, mas para pensar um pouquinho. Fecha os teus olhinhos bonitinhos e para pensar um segundo. Se Deus viesse em forma física e adentrasse as portas do nosso prédio e chegasse aqui no meio e começasse a ver a minha e a tua adoração. Imagina Deus chegando aqui no nosso meio e recebendo de ti exatamente o que tu está oferecendo a Ele agora. Como seria isso? O que Deus acharia do nosso culto? Tu percebe que para o povo ele está dizendo, quem dera, presta atenção, olha para mim. Deus está dizendo assim, quem dera tivesse entre vocês um macho, um peitudo que chegasse e dissesse, vou fechar isso aqui. E fechasse as portas. Imagina Deus chegar aqui no nosso meio, aqui, subir aqui, pegar o meu microfone e dizer, quem dera tivesse um de vocês que fechasse aquilo ali. E nunca mais alguém entrasse aqui. Porque é isso que Deus está falando. É isso que ele disse, versículo 10, olhem comigo. Quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo para que não acendesse em vão o fogo do meu altar. Deus está dizendo que o culto dele está sendo em vão. É nulo, é sem valor. O povo está oferecendo a Deus algo pífio, sem valor algum. Quem dera fechasse essa bagaça. Quem dera tivesse um macho no meio de vocês que fechasse isso aí. Que coisa de louco, tá vendo? Assim está sendo o culto a Deus. Presta atenção aqui. Ou o culto a Deus é bíblico, é sincero, ele é genuíno, ou ele é uma anátema. Anátema é maldição, é destinado à condenação, é algo santificado também, só que para maldição. Ou o culto a Deus ele é de acordo como Deus quer, ou então melhor fechar e cada um vai para sua casa. Ou o culto a Deus é como Ele diz que quer, ou então fecha a porta,
vamos para casa e vamos assistir Fantástico. Tem algumas igrejas que Jesus está louco para fechar. Algumas igrejas, Jesus está louco para fechar. Apocalipse, capítulo 2, verso 5, Jesus fala assim: se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. O candelabro, lembra que eu falei para vocês? Simboliza a igreja, é a igreja. Jesus está dizendo, eu vou tirar isso do lugar dele. Jesus está dizendo, eu vou fechar essa igreja aí. Não vai ficar do jeito que está. Não vai ficar, eu vou fechar isso aí. Ainda em Apocalipse, um capítulo depois, capítulo 3, verso 20, Jesus fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus está escrevendo para uma igreja, ok? Não é para um indivíduo, é para uma igreja. E ele está dizendo assim: eis que estou à porta e bato. Isso quer dizer o quê? Ele está do lado de fora da igreja. Há uma igreja, tem um pastor, um povo que se reúne, eles se juntam no domingo, eles cantam de mãozinha levantada, e Jesus está do lado de fora. Gente, vocês esqueceram alguém. Gente, deixa eu entrar. Gente, por favor. Gente, olha só. Ficou alguém aqui do lado de fora que não deveria ter ficado. Que Deus tenha misericórdia de nós e feche isso aqui. Se algum dia nós pensarmos em deixar Jesus para o lado de fora. Que Deus tenha misericórdia de nós. Versículo 11. Esse aqui, só para vocês entenderem, é um versículo escatológico. Ele aponta para o futuro, ok? Aponta para a nossa época e com a culminação, com a plenitude no tempo por vir. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande o meu nome entre as nações. Malaquias aqui está apontando para um tempo no futuro em que Deus receberia a adoração de todas as nações, ok? Malaquias está mostrando para o povo que a esperança e a promessa do Senhor é que haveria um tempo à frente em que todos os lugares, versículo 11 ainda, em todos os lugares lhe é queimado incenso e são trazidas ofertas puras, não mais coxo, cego, doente, mas ofertas puras, porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. O que está acontecendo aqui é Deus apontando para uma era em que ele receberia a adoração, não mais só do seu povo em Israel, mas agora de todas as nações, não de ofertas corrompidas, mas sim ofertas puras. Ele está apontando para o nosso tempo. Quem dera nós estejamos fazendo parte desse versículo aqui, entregando a Deus algo puro, algo sincero, abrindo nosso coração em adoração ao Senhor. Disso aqui a gente entende o quê? Deus está mostrando para o povo algo que viria, ok? A adoração corrompida, ela destrói, presta atenção, a adoração corrompida, ela destrói a missão, a plantação de igrejas. A adoração corrompida não se preocupa com plantação de igrejas. Quando há uma adoração corrompida, a igreja não discute mais sobre missão, sobre evangelismo, sobre plantação de igrejas além da sua. Nós precisamos voltar a falar sobre isso. Nós estamos em plantação, nós estamos plantando uma igreja e nós queremos ter a cultura de plantar igrejas. Amém? Nós não vamos ficar só em nós, um grupinho fechado. Nós queremos que o reino avance, nós queremos investir em missão, nós queremos que haja outros pastores sendo levantados e plantando igrejas. Cara, e vamos falar sério, aqui no Sul, posso abrir o peito? O nosso estado é maldito. Nós vivemos num estado maldito. Desde que nós plantamos a igreja, presta atenção, nós estamos com 1 ano e alguns meses. A gente fez 1 ano na Páscoa, da Páscoa para cá passou 4 meses, né? 3? Enfim, estou meio ruim de...
Filosofia não é meu negócio, então. De lá para cá, desde que nós plantamos a igreja, até agora, vocês se deram conta que já três igrejas morreram à nossa volta? Morreram, acabou. Igrejas que estavam em plantação também. Uma, nós fomos no culto fúnebre. Outra, tem irmãos que congregam com a gente aqui porque acabou, morreu. Outra, um pastor, amigo meu, primo meu, pastoreava, morreu. E aí? Vocês percebem que nosso estado tem alguma coisa aqui? Em que momento que nós vamos romper essa barreira? A gente precisa, se nos outros estados uma igreja planta 10 igrejas, nós precisamos nos empenhar para plantar 20 igrejas. Se em outros lugares, em 6 meses, se destina X, aqui no mesmo período nós temos que nos esforçar para enviar 2x, porque aqui é sempre mais difícil. É sempre mais difícil. Versículo 12. O povo está profanando o nome de Deus. E aqui tu tem que entender o quê? Nós profanamos o nome de Deus na forma como nós o cultuamos. Começa com irreverência. A adoração a Deus ela é corrompida, em primeiro lugar, na irreverência. Nós estamos diante do Senhor. Nós estamos em torno do nome de Deus. É grande o meu nome entre as nações, Deus fala. Mas o que nós fazemos? A gente vai buscar uma água, tomar um café. Tô cansado. É ou não é? É grande o meu nome entre as nações. Mas... vou dar uma caminhada, tá? Me espreguiçar um pouco. O pastor está demorando no sermão, vou embora. Vou embora. Nós vimos essa semana os caras implicando com o horário do culto. É assim, gente. É grande o meu nome entre as nações, mas para nós é, né? Tô cansado. Começa com irreverência. O nome de Deus sendo tratado com irreverência, a adoração ao nome dele de forma irreverente, depois se torna superficial. Se é de qualquer jeito, então, vou entregar minha adoração de qualquer jeito. Vou só cantar aqui. Tem o pessoal do louvor, eles que cantem. Eu vou cantar, não vou forçar muito minha voz. Amanhã é segunda, eu tenho que conversar com meus colegas. Trabalho com vendas, então eu tenho que estar bem para atender meus clientes. Ou então eu trabalho atendendo pessoas em reuniões, eu preciso estar bem. Deixa o pessoal do louvor cantando, eu vou baixar o volume aqui. Nós entregamos uma adoração superficial. Primeiro irreverente, passa para a superficialidade. Depois a irresponsabilidade. Acontece que no próximo domingo, vou ficar mais 15 minutinhos na cama, vou chegar um pouquinho atrasado, mas não tem problema. É só hoje. E esse só hoje começa a se tornar rotineiro. Começa a se tornar a prática, o hábito. E a irresponsabilidade com o culto ao Senhor se torna comum. E disso, para o desprezo, é um passo. A partir do desprezo, é o nome de Deus sendo vilipendiado, blasfemado. Tu entendeu? Entendeu ou não? Deus é desrespeitado, desonrado como Pai. Deus é desrespeitado na nossa oferta. Deus é desonrado no nosso culto. E em quarto lugar, Deus é desrespeitado no nosso ânimo. Versículos 12 mais 1 e 14. Deixa aí. E vocês dizem ainda, que canseira, torcem o nariz para isso, diz o Senhor dos Exércitos. Oferecem animais roubados. Cara, olha só, não é mais animal cego, coxo, doente. É animal roubado. O sacerdote está ali, ele pegou a ovelhinha. Mas essa ovelhinha, eu estou olhando para lá, eu estou aqui. Não, é que ela é cega.
que cheiro ruim esse? Deu bicheira nela, ela tá doente. E essa perna torta aí? Não, é que quebrou. E tu traz assim? É o que tinha. Na verdade eu não tinha, eu roubei, mas tá aqui. Além de tudo, é animal roubado. O culto a Deus se tornou tão fútil, se tornou tão sem valor, tão desprezado, que agora eles estão entregando o que é roubado a Deus. Agora Deus recebe aquilo que não é da pessoa. Vocês acham que eu vou aceitar isso? Diz o Senhor. Versículo 14. Maldito. Cara, Deus está falando, presta atenção. Maldito. Maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. O povo está indo para o culto e eles estão dizendo assim, estou tão cansado. Sabe? Acorda no domingo de manhã, puxa vida, eu tenho que ir para o culto, eu queria ficar dormindo. Que canseira. E cara, eu sei, a gente acorda cansado, a questão não é essa. O que está sendo dito aqui é além disso. O culto a Deus é mal entregue e a justificativa é, eu estou cansado. Tu acordar cansado não é pecado. Tu entregar um culto horrível a Deus e dizer, é que eu estou cansado, isso é pecado. Ou tu não entrega culto a Deus, ou tu não faz nada, ou se fizer, faz bem feito. Entendeu? O que Deus está dizendo é, não usa a tua canseira, não usa o teu cansaço como justificativa. Uma coisa é tu cansar do culto. Outra, totalmente diferente, é tu cansar no culto. Uma coisa é tu cansar do Senhor. Outra é tu cansar no Senhor. Tô cansado desse culto aí, dessa igreja. Culto às 9h30. Ninguém merece. Queria dormir. Vou achar uma igreja com culto à noite. Não tem condições desse jeito. Tô cansado dessa igreja. Tô cansado de servir. Tô cansado de ter que ir para o culto. Diferente de tu dizer, estou cansado no Senhor. Eu canso, é para Deus, estou cansado nele. Eu me cansei no culto. Hoje eu servi bastante, foi uma bênção o culto. Eu cansei no culto. Eu cansei na igreja. Não dá, eu cansei na igreja. Eu fui para lá, eu fui cedo, eu saí tarde, eu cansei realmente. Mas foi para Deus. Uma coisa é tu sair daqui cansado porque entregou teu culto a Deus. Outra é tu usar teu cansaço para não entregar um culto a Deus. Ou entregar de qualquer maneira. Não é tu cansar do Senhor, é tu cansar no Senhor. Não é tu cansar da igreja, é cansar na igreja. É totalmente diferente. É totalmente diferente. O culto é um serviço. Nós somos chamados a cansar, cara. Presta atenção nisso. No inglês, inclusive, culto é chamado service. Porque é um serviço. Nós que temos essa mentalidade idiota, medíocre de consumismo. Eu vou para o culto, eu quero ir lá receber um bom louvor, eu vou ver a banda bem afinadinha e eu vou prestigiar o louvor. Depois eu vou apreciar um bom sermão, a palavra sendo pregada. Participo do que a igreja tem a oferecer e vou para casa. Fiz meu dever da semana. Estou ok com Deus. Isso, cara, Deus está dizendo isso. Maldito seja o enganador, porque isso é engano. Tu estás enganando a ti mesmo. Maldito seja o enganador. Tu achar que tu fazer isso, tu vem e tu consome as coisas que a igreja oferece, que Deus oferece por meio do seu povo. Isso é enganar, e Deus está dizendo maldito, maldito, maldito. Não tem como nós entregarmos a Deus aquilo que Ele não quer. Não é tu que escolhe o que tu entrega. Deus quer o teu serviço. Deus quer que tu sirva.
O culto a Deus é um chamado para o cansaço. É por isso que Hebreus diz para nós que Jesus é o nosso descanso. Ele é o nosso Shabá. Nós descansamos em Cristo. Tu não foi chamado para descansar agora. Eu me converti, estou em Cristo, sirvo ao Senhor. Como? Porque eu vou domingo, sento na cadeira e prestigio um bom culto. Depois vou para casa e passo o resto do meu dia em casa. Não! Cultuar é servir. Cultuar é tu entregar a Deus o que Ele quer. Um sacrifício, algo que custe a ti. Lembra de Davi? Quando ele vai entregar o sacrifício ao Senhor, a oferta era, pega e oferece a Deus, eu estou doando. Ele diz o quê? Não, eu não vou oferecer a Deus algo que não me custou nada. Culto a Deus é tu entregar algo que te custe, algo que é pesado para ti, algo que é valoroso para ti, que tem valor. Amém? É meio complicado falar um amém agora. Deus não quer qualquer coisa de nós. Além de animais cegos, coxos e doentes, o povo estava oferecendo animais roubados. Roubados. Entregando ao Senhor aquilo que havia roubado. Alguém perdeu. Mas não a própria pessoa, não o ofertante. Deus não quer isso de nós. O nosso desânimo, presta atenção. O nosso desânimo é um roubo da glória a Deus. O nosso desânimo na adoração ao Senhor é um roubo. Quando nós entregamos um culto a Deus com desânimo, nós estamos roubando dele a glória que é devida. Quando nós entregamos um culto de qualquer maneira a Deus, e quando questionados nós dizemos, é que eu estou cansado. Nós estamos roubando de Deus. Nós estamos roubando glória. Nós estamos roubando honra. E é isso que Deus está confrontando o povo. O pai merece o respeito. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? E Deus está provando para o povo, olha aqui, ó, vocês estão me desrespeitando desse jeito. Quando nós dizemos que não entregamos um culto a Deus devidamente, porque estamos cansados, nós estamos roubando, nós estamos enganando, nós estamos sendo como esse enganador que Deus chama de maldito. Em contrapartida, nós temos o próprio Deus, que quando vai entregar um sacrifício, faz o quê? Ele entrega Ele mesmo. Ele entrega Ele mesmo. O sacrifício que Jesus entrega foi coxo? Foi cego? Foi doente? Foi roubado? Deus pegou de alguém para entregar? Não, Ele entregou Ele mesmo, cara. Ele entregou Ele mesmo. Foi um sacrifício perfeito. Quando Deus resolve entregar um sacrifício, Ele dá de si. Ele dá algo perfeito, sem falha, sem mancha, sem nenhuma imperfeição. Ele pega o que há de melhor e oferece. Jesus entrega a si mesmo. O sacrifício dele contrasta totalmente com o sacrifício que o povo estava entregando. Alguns estão entregando a Deus o que é cego, o que é coxo, o que é doente, o que é roubado. Em contrapartida, temos o próprio Jesus que entrega aquilo que é perfeito por mim e por você. Glória ao nome dele. Glória ao nome de Jesus. Imagina de novo, se Jesus viesse aqui hoje, se ele entrasse pela porta ali, caminhando no seu corpo físico glorificado agora, e ele chegasse e visse o teu ânimo, como que é? Na hora do louvor, quando tu deveria estar cantando alegremente, afinal, o principal ele já fez, como que seria? Como que Jesus veria o teu ânimo na adoração? Como seria isso? Como que nós podemos nos envolver parcialmente na adoração ao Senhor quando Ele se entregou 100%?
A minha pergunta é: como que nós podemos nos oferecer sem ânimo se aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós? A adoração a Deus não pode ser desse jeito. Como que nós podemos alegar canseira? Estou cansado. Cansaço, canseira. Se ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que hoje traz paz para nós, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Como entregar algo a ele que não seja perfeito, integral? Como entregar a ele algo que não seja em sua inteireza? Senhor, está aqui, tu fez tudo, tu te deu por nós, então está aqui, pega, é teu. Pega, é teu. 8 perigos, para encerrar, 8 perigos quando a adoração é corrompida. Quando o culto a Deus, ele sofre corrupção, está corrompido. Tem 8 perigos nisso. O perigo de uma liderança degenerada. Nós vimos aí, a liderança, os pastores estavam corrompidos, estava muito mal. O perigo de quando a corrupção é adorada, quando nós achamos que Deus pode receber qualquer coisa, quando a gente acha que Deus pode receber a nossa oferta de qualquer maneira, nós entregamos qualquer coisa a Deus. O primeiro perigo é uma liderança degenerada. É fazer a obra de Deus sem Deus. É fazer a obra de Deus sem que Deus esteja junto. É maldição e não bênção. É achar que a vida, ou melhor, é uma afirmação. A vida é mais importante que o trabalho e o desempenho. A tua e a minha vida com Deus é mais importante do que o teu e o meu trabalho para o Senhor, do que o teu e o meu desempenho no Senhor. Ou fora do Senhor. Alguns estão fazendo alguma coisa e às vezes nem é para Deus. Tu entende? A tua vida, a tua relação com Ele é mais importante. Líderes não dão desculpas. Líderes não dão desculpas. Em segundo lugar, o segundo perigo é o perigo de racionalizar. É praticar o mal e não perceber, ou então praticar o mal e se justificar. Praticar o mal e não aceitar o confronto, não aceitar a repreensão divina. Nós racionalizamos. Meu irmão, por que tu está fazendo isso? Isso aqui é para Deus, cara, tem que ser bem feito. Não, pastor, é que, eu tô cansado. Mas é que, hoje não tinha como. Não deu. Meu irmão, mas tu tem que fazer tal coisa, isso aqui é para Deus, não é para mim que tu está fazendo. Não, eu sei, mas é que, não, essa semana não estou muito legal. Entendeu? Tu está racionalizando. Eu estou racionalizando. Em terceiro lugar, o perigo de uma vida impura. A vida vem antes da oferta. Deus se agrada antes da oferta da pessoa. Ou Deus se desagrada antes da oferta da pessoa. E Deus está tendo prazer no ofertante e ele recebe a oferta. Lembra? João 4. Deus quer adoradores que sejam em espírito e em verdade. Tem que ser genuíno. Tem que ser pronto, espontâneo. Não adianta nós entregarmos a Deus uma oferta achando que por causa daquilo que nós estamos entregando, Deus vai se agradar de nós. Deus se agrada de nós e aí ele recebe a oferta. Entendido? Em quarto lugar, o perigo de Deus receber sobras e não primícias. Nós precisamos entregar as primícias a Deus. E aqui de novo eu vou dizer, primícias não só de dinheiro, primícias de dinheiro, de tempo e de dons. Deus quer tudo nosso. Nós devemos entregar as primícias, o que é de melhor para Deus, financeiramente, do nosso tempo, a nossa agenda e dos nossos dons, as nossas capacidades que Deus nos deu. Ok?
Em quinto lugar, o perigo de honrar mais a homens e não a Deus. É nós termos uma postura diante das pessoas diferente da que temos diante de Deus. Para Deus é de qualquer maneira, para Deus é pão estragado, para Deus é um bicho cego, mas quando é para as pessoas, não, veja bem, não, é que é o fulano de tal, é que é para a pessoa X, sabe? Em sexto lugar, nós oferecermos um culto profano. O perigo de oferecermos a Deus um culto profano. Eu sei que é meio pesado o que eu vou falar, mas eu quero que tu preste atenção. Deus prefere uma igreja a menos, presta atenção, Deus prefere uma igreja a menos, uma igreja fechada, a um culto hipócrita. Deus prefere uma igreja fechada, com as portas fechadas, do que um culto hipócrita. Um culto mal feito, mal entregue. Pesado, né? Deus aceita o ofertante e depois a oferta. E em sétimo lugar, o perigo de nos enfadarmos do culto. Cara, quando a adoração é corrompida, tu perdeu a noção do que é realmente a adoração a Deus. A adoração a Deus ela é corrompida agora, pode ser de qualquer jeito, pode ser de qualquer maneira. Então nós nos enfadamos do culto. Tudo vira um peso, sabe? Tudo vira um saco. Tu ter que chegar cedo é ruim. Ter que acordar mais cedo para vir servir é ruim. Ter que chegar aqui e ensaiar é ruim. Ter que vir aqui fazer alguns stories para postar no Instagram da igreja é ruim. Ter que acordar mais cedo e repassar o sermão que vou pregar é ruim. Ter que chegar aqui e ficar depois do culto alguns minutinhos para limpar alguma coisa, ajeitar alguma cadeira, fazer alguma coisa, atender uma pessoa, aconselhar outra, é ruim. O culto é chato. O louvor não está tão bom. A palavra está... não aguento mais. Sabe? Tudo vira ruim. Nós nos enfadamos do culto. Quando a adoração está corrompida, nós temos um grande risco, um grande perigo de nos enfadarmos do culto. Nada agrada, não tem alegria, não tem deleite. Presta atenção nisso aqui. Eu falei, é normal a gente acordar cansado, vir cansado, não tem problema. Tu pode chegar cansado, tu pode sentar e ouvir a palavra e ir lá pela santa... Sabe? Dá um bocejo, tranquilo. Agora, se isso acontece em todo culto, o problema já não está mais na palavra, no pregador, no culto, em Deus. O problema está em ti. Uma coisa é tu ter um dia, uma semana pesada, tu chegou no domingo, sentou para cultuar, ouvir a pregação e tu bocejar. Acontece. Outra coisa é tu bocejar todo culto. Porque tu não faz isso quando tu vai no cinema. Tu não faz isso, tu vai num jogo do Grêmio ou Inter. Durante o jogo, duvido que tu vai bocejar lá. Apesar de que alguns do Grêmio atualmente talvez faria, mas não vem ao caso. Uma coisa é tu fazer isso uma vez. Outra é tu fazer sempre. Porque o culto não é para mim. O culto é para Deus. Como é que tu chega diante do Senhor quando o próprio Deus está com a sua palavra sendo comunicada a ti? E tu tá assim na frente dele. Tem alguns aqui que precisam ir pensando um pouquinho mais nisso hoje. Em oitavo lugar, o perigo de limitar o poder de Deus. O que Deus está dizendo? O seu nome é? Fechou a Bíblia, né? Não devia ter fechado. O seu nome é grande. O seu nome é... Vamos lá, gente, vamos lá, já estou acabando, tá? É o último. O seu nome é grande. De novo, o seu nome é grande. O nome de Deus é grande.
em todas as nações. O nome de Deus é grande entre as nações. O que Deus está dizendo é: eu não sou um Deus tribal. Eu não sou um Deus local. Eu não sou um Deus limitado a uma região geográfica. Eu sou um Deus de toda a terra. Eu sou um Deus em cada canto. Eu sou Deus aqui e sou Deus lá. Eu sou Deus aqui no altar e sou Deus no banheiro da tua casa. Eu sou Deus aonde tu estiver e onde tu não estiver. Eu sou Deus. É isso que Deus está dizendo. E nós achamos, quando a corrupção toma conta da adoração, nós temos por tendência pensar que Deus é um Deus local. Não, Deus está lá na igreja no domingo de manhã. Eu vou lá e vou me relacionar com Ele lá, vou cultuar a Ele lá. Na semana eu vivo minha vida, Deus não tem nada a ver com isso. E nós separamos, apartamos Deus do resto da vida. E nós achamos que Deus é um Deus regional, ou um Deus localizado a uma área específica. Não! Deus não é limitado. Deus não é um Deus adestrado. Deus não está limitado àquilo que tu acha. Ele não é tribal, ele não é uma propriedade, ele não é domesticável. O que estava acontecendo lá? O povo temia ofender o governador, mas estava ofendendo a Deus. Nós vivemos hoje um período em que tu teme ofender o desgraçado do Alexandre de Moraes, o vagabundo do Lula, e nós achamos que Deus pode receber qualquer coisa. Vai numa audiência com Alexandre de Moraes, ele está dizendo para os caras que eles não podem ir de qualquer jeito. Tem os advogados lá e estão mandando o cara calar a boca. Censurando. Reprimindo. Mas o pessoal vai cheio de medo. Tudo cagado. Perdão pela expressão, mas vai tudo cagado. Mas com Deus aqui a gente lida de qualquer jeito. Como? Como? Se Deus, aquele que tem o seu nome grande entre as nações, nós lidamos de qualquer jeito, nós estamos temendo mais o Estado, o governo, alguns vagabundos do STF? Como? Deus está dizendo: o meu nome é grande entre as nações. É grande o meu nome entre as nações. E nós queremos limitar o poder de Deus. Nós tememos insultar o governador, tememos insultar o Estado, tememos insultar algum juiz, mas não tememos insultar o Deus dos exércitos. Deus não é domesticável. Deus não é domesticável. Nós não mantemos Deus numa coleira, nós não prendemos Deus numa caixa, nós não limitamos o poder de Deus. Só que quando nós corrompemos a nossa adoração, nós tendemos a pensar que sim. E aí nós lidamos com Deus com algo localizado, regional, numa determinada área. Ou então um Deus que pode aceitar as nossas mazelas. Ou um Deus que pode aceitar a nossa negociação, nossa barganha. Eu vou ao culto, mas só se tu me abençoar, Senhor. Eu vou ofertar, Senhor, mas eu preciso ganhar 100 vezes mais. É uma semente, eu preciso que tu me dê. Nós estamos barganhando com Deus, negociando com Deus, sendo que Deus não está preso às tuas concepções. Amém? Fica de pé então. Sabe por que nós estamos vivendo o que estamos vivendo? Sabe por que o Brasil está do jeito que está? E eu não estou dizendo que essa é a única culpa, ok? Essa não é a única razão. Mas talvez a principal, e eu acredito que seja a principal razão, de nós estarmos num país corrompido, em que a corrupção é generalizada, em que a corrupção tomou conta de todas as áreas da sociedade, é porque a adoração a Deus foi corrompida. Há anos, há décadas, nós vemos Deus receber qualquer coisa. Nós vemos Deus receber de qualquer maneira. Nós achamos que Deus pode receber qualquer coisa. Tudo que a gente entrega está bom. Nós achamos que Deus é um Deus que está mendigando. Nós achamos que Deus, por ser Deus e nós os ofertantes, nós é que temos a primazia. Não.
Por causa disso, nós vemos pastores abusadores, nós vemos ladrões, nós vemos pessoas consumidoras na igreja, nós vemos voluntários e não servos. Por causa disso, nós vemos pessoas se empenhando por coisas e não por pessoas. A missão se tornou segundo plano. Importa que nós tenhamos conforto. Importa ter um baita telão de LED aqui e não pessoas ocupando as cadeiras. Importa que nós tenhamos um bom visual. Importa que nós consigamos aquilo que estamos almejando e não que Deus consiga aquilo que Ele determinou. Nós estamos vendo o governo corrompido porque, afinal de contas, a liderança se corrompeu. Quantos casos de abuso nós temos visto nas igrejas ultimamente? Nós temos um país que é ou o maior, ou um dos maiores países cristãos do mundo, e é o mais corrupto. Onde que o cristianismo influencia aqui hoje? Ou se ele não influencia, ele está sendo influenciado. É por causa disso, e talvez não seja a única razão, mas uma das principais, eu acredito que a principal, de nós estarmos com a nação do jeito que está, é porque o cristianismo aqui é uma adoração corrompida. Nós estamos vivendo um período de adoração corrompida, achando que Deus pode receber qualquer coisa que nós estivermos dispostos a entregar. E nós estamos entregando animais cegos, coxos, doentes e roubados. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu quero te convidar agora para que tu pense, feche os teus olhos por um momento e comece a orar e falar com o Pai. Eu falei, Deus é Pai, e Ele no versículo 6 se apresenta como um Pai. Esse Pai que nos convoca hoje aqui a uma reunião familiar, Ele está questionando a você neste momento, Ele está dizendo, meu filho, minha filha, como que tu tem me adorado? Como tu tem se relacionado comigo? Como está sendo a tua adoração? O que tu tem entregue? O que tu tem disponibilizado para mim daquilo que eu te concedi? E eu quero que tu converse com teu pai e entregue a ele o teu coração, derrama o teu coração, peça perdão pela forma como tu tem adorado a Deus, se tem sido corrompida. Eu quero que tu peça perdão a esse pai que está te chamando aqui hoje em amor. Ele tem palavras pesadas para nós, mas são palavras de amor. São palavras complicadas, é um confronto duro, mas é em amor. É um Pai que nos ama e por nos amar Ele não quer que continuemos entregando a Ele qualquer coisa. Ele não aceita, Ele não admite uma adoração corrompida. Ele não aceita, Ele não admite um culto de qualquer maneira. Ele não aceita, Ele não admite que nós cheguemos diante dEle de forma irreverente. Não tem como. Entrega a Deus hoje o que tu tiver, os teus pecados, a tua adoração corrompida, entrega a Ele as tuas fraquezas, entrega a Ele tuas justificativas, coloca no altar diante dEle e diz, Senhor, está aqui, eu não quero mais isso aqui, eu não quero mais te entregar isso aqui, toma, consome com isso, que Deus tenha misericórdia, que Deus feche isso aqui. Se nós viermos todo domingo aqui e entregar a Ele animais sujos, cegos, coxos, corrompidos, doentes, que Deus feche essas portas. Se em algum momento nós viermos até aqui e entregarmos a Ele um culto, uma adoração, que não é a que Ele quer. Pai amado, em nome de Jesus, eu clamo a Ti neste momento, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós temos entregue a Ti uma adoração corrompida. Nós temos justificado canseira, nós temos justificado falta de condições, nós temos justificado falta de equipamento, nós temos várias justificativas, Senhor, mas a verdade é que nós estamos justificando, nós não queremos mais isso. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, que glória seja dada ao Teu nome,
que honra seja dada ao teu nome. Tu é digno, tu é merecedor, tu é um Pai por excelência, tu é o Deus dos céus e da terra, tu é o Criador de tudo que existe. Não há nada que mereça mais glória do que o Senhor, nada mais merece honra a não ser a Ti, e nós queremos entregar a Ti, nós queremos nos entregar a Ti, nós queremos nos render a Ti, ó Deus. Receba a nossa louvor, nossa adoração, receba o nosso louvor. Pai amado, tem misericórdia de nossas vidas, tem misericórdia da nossa igreja, tem misericórdia da nossa sociedade, tem misericórdia das nossas famílias. Ó Deus, olha para nós e ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, porque a gente tem uma tendência tão desgraçada de ir em direção ao pecado. Nós precisamos de Ti, nós precisamos que Tu nos traga de volta, nós precisamos que por meio desse confronto Tu nos santifique, nos transforme. Nós precisamos, Deus, que isso seja uma realidade entre nós, uma adoração perfeita entregue a Ti. Não porque nós fazemos, não porque nós rendemos uma adoração, mas porque Jesus fez. E por estarmos nele, nós estamos entregando a Ti um sacrifício perfeito. Olha, Senhor, para nós. Olha para nós, olha para a nossa nação. Nós temos vivido num país corrupto, nós temos um país que tem desgraçado a sua nação. Tu nos deu uma terra abençoada, Tu nos deu uma terra rica, nós temos riqueza de recursos, de materiais, de minerais, nós temos riqueza de água, nós temos riqueza e abundância em tudo, e ainda assim nós desgraçamos essa terra com a nossa corrupção, com os nossos desprezos. Nós desgraçamos essa terra, nós manchamos esse solo com pecado, com desprezo, com imoralidade, com corrupção, com uma adoração má. Olha para nós, Senhor, perdoa os nossos pecados. Olha para nós, Senhor, vê a que opressão estamos sendo submetidos. Olha para nós, Senhor, e vê tamanho jugo que estão colocando sobre nós. Em nome de Jesus, olha para nós e livra-nos desse fardo pesado, Senhor. Nós estamos sofrendo juízo, por causa do que temos feito, mas perdoa o nosso pecado e sara a nossa terra. Perdoa o nosso pecado e sara a nossa terra. O Brasil é uma nação abençoada, Senhor, mas ao mesmo tempo é uma nação maldita por causa do que nós temos feito aqui. É uma nação abençoada, mas tem se tornado uma nação desgraçada por causa do que nós temos feito aqui. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia do nosso povo. Olha para nós, Senhor, e dá-nos um cristianismo genuíno, uma fé genuína, uma fé que transforma a si e aos demais. Dá-nos, Senhor, que sejamos instrumentos Teus e não motivo de vergonha. Não permita que por causa de nós o Teu nome seja blasfemado em toda a terra, entre as pessoas da terra. Em nome de Jesus, olha para nós, Senhor. Perdoa o nosso pecado e sara a nossa terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.